Eu acho que assim, o ser humano sem sonhos não tem por que existir, né? Tem Com até uma certeza. frase do Eduardo Galeano que é muito interessante, é o seguinte: a utopia ela sempre está no horizonte, o caminho dois passos, ela se afasta dois passos, o caminho dois passos, ela se afasta mais dois passos. Para que serve a utopia? Para te caminhar. Os sonhos Sim. servem para isso, servem para que a gente possa sempre se manter em movimento. Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui a nossa segunda entrevista, entrevista não, segundo bate-papo, nosso MangoCast. E hoje recebendo, a gente está bem feliz com a presença aqui de um cara que é ativista político pela causa animal, já foi vereador de Belém, atualmente está deputado estadual e melhor do que eu, só ele se apresentando, mas antes apresentar aqui meu amigo E aí, pessoal? Felipe Canté, parceiro de bancada também. Vocês devem estar assistindo isso em janeiro, a gente está gravando em dezembro aqui em clima natalino, mas eu deixo aqui, hoje a gente recebendo deputado estadual Igor Normando. Igor, fica à vontade aí para te apresentar para o pessoal. Pessoal, prazer estar aqui com vocês, conversando com o Neto, com o Felipe. A gente está aqui com todo o interesse de fazer esse debate propositivo com vocês, me apresentar um pouco. Eu fui vereador de Belém por 2 mandatos, sou deputado estadual na Assembleia Legislativa e tenho o maior prazer de estar aqui. Acho que melhor momento de se fazer um debate é esse, onde a política está completamente desacreditada e a gente precisa encontrar novos meios de dialogar com as pessoas, dialogar com aqueles que entendem de que a política é preciso e que ela é feita por cidadãos comuns, né? O parlamento, a política é feita por reflexo da sociedade. Então a gente tem os políticos que a nossa sociedade entende que são reflexo dela. Então eu estou aqui para debater com vocês todo e qualquer assunto sem papo na língua. Ah, beleza. Bacana. Quer falar alguma coisa, Canté? Não, quero. Igor, tem quantos anos mesmo? Tenho Tu falou? 33 anos. 33 anos. Eu me lembro que eu comecei a. Já foi, eu e o Neto, a gente já se envolveu um pouco com política. Eu comecei lá no FPA também. Eu lembro que. Não, né? Eu me envolvi bastante. E eu comecei lá no FPA também, cara. Só que, ao contrário de ti, eu acho, a minha jornada foi por um caminho oposto. Eu criei o FPA Livre lá, tive toda uma. Queria que tu falasse um pouco pra gente que, tipo, se surgiu mesmo essa tua vontade na universidade, dentro da universidade. Porque o FPA, eu penso assim, cara, ela floresce muita coisa nas pessoas. Tipo, em mim floresceu isso também. Que eu não tinha no ensino médio nada. E a UFPA, ela cria aquele ambiente, assim, pra ti, Sim, de sim. tu querer te engajar, de tu querer se tornar parte de algo maior, que não é só aquele teu A pensamento. gente se e tal. conheceu lá, inclusive, no movimento político. Só incluindo aqui a pergunta, tu é advogado, Igor? Tu é Sou bacharel. bacharel em Direito? Pô, bacana, cara. Então, fica à vontade. Bom, na verdade, eu comecei a me interessar pela política pelos meus 15, 16 anos, ainda na escola, né? Fiz parte do Grêmio Estudantil, e aí, quando eu entrei na universidade, eu já vinha com essa militância do movimento secundarista, né? E De naturalmente, de Grêmio, assim. Grêmio, de escola, e aí fui da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, ajudei a reconstruir ela. Fui o único estudante de escola particular a participar do corpo diretivo da entidade. E aí, quando eu fui para a universidade, a ideia foi o seguinte: eu continuei participando e eu não consegui mais parar, né? Eu estou aqui Sim. deputado e foi digamos assim, foi uma jornada onde não houve interrupções. Uhum. Eu acabei sendo candidato por força das circunstâncias, não foi nada programado. E eu comecei o movimento político, assim, colocaste da questão até mesmo ideológica, né? Porque quando você entra no movimento estudantil, Sim. geralmente você é de esquerda, você tem digamos assim, essa vontade de militar na esquerda, porque geralmente os moderados ou até mesmo a direita não participavam ativamente do movimento político estudantil naquela Sim, sim. época. Então, eu acabei, como muitos, sendo influenciado pela questão da esquerda, de estar nesse debate, mas com o tempo você vai amadurecendo, você vai entendendo que não dá para a gente ficar vivendo de uma dicotomia entre esquerda e Uma direita, polarização que né? não. Esse maniqueísmo desenfreado que a gente infelizmente vive na sociedade, a gente poder ter, mas a gente, se você é obrigado a ter um lado, ou você é de direita ou você é de esquerda. Isso, Quer dizer, e se eu não quiser ser de esquerda nem de direita, eu sou o quê? Eu sou alienígena? Quer dizer, não É tem tipo isso, né? isso, quando a gente fala que é Exatamente. liberal, por exemplo, quem tá mais à esquerda fala, se é liberal é de direita. E quem é da direita, liberal é tudo esquerdista. Não Assim, existe isso, Exatamente. A gente né? tem que caber dentro de um espectro ideológico que às vezes não contempla todos os nossos. E vou falar o seguinte, na verdade, o que acontece? Hoje, se você for fazer uma pesquisa na sociedade, existem muito mais moderados do Sim, que a propriamente dita esquerdistas ou daqueles que militam. Tu acha, Igor? Acredito que sim, é Porque porque os pra mim, moderados eles não discutem.
Eles não ficam nessa briga eterna, dessa Mas- dessa Tá, polarização eles não desenfreada. discutem, mas eles votam, porque o que eu vejo hoje é todas as eleições do Brasil, todas não, que a gente teve duas, 2018 e 2020, estão sendo polarizadas, está se tornando um negócio em âmbito nacional. Por exemplo, esteve agora Edmilson versus Eguchi no segundo turno. Para mim, os moderados onde estavam, porque para mim são, não que sejam dois extremos, porque eu não acho o Edmilson extremo que o Eguchi é. Mas para mim, os moderados, hoje em dia, ou eles estão tímidos ou estão se deixando levar pela narrativa. Mas só te interrompendo rapidinho, eu nem acho que tanto isso, por exemplo. Nessas eleições, eu me deparava com a Dona Maria lá de dentro do Águas Lindas, por exemplo. Ela não queria saber se eu era de esquerda, se eu era de direita, se eu era de centro, ela queria saber Se resolveu como o que problema eu da ia vida resolver dela. o problema Uhum. do buraco da rua Exato. dela, da iluminação pública que Mas não tu não chega. acha que por executivo lá a Não. discussão é outra? Eu acho que é uma eleição diferente. Eu cara. vou te falar o seguinte, por exemplo, vamos analisar o cenário nacional. Por incrível que pareça, a esquerda ganhou, assim, propriamente dito, a esquerda raiz, digamos assim, ela ganhou nas capitais apenas em Belém. E só Sim. ganhou porque teve o apoio dos moderados. Porque teve apoio dos partidos de centro, inclusive de partidos de direita que não Mas- compactuavam com o radicalismo de direita, digamos assim. E o Eguchi Sim. só foi para o segundo turno porque ele teve o apoio, muitas das vezes, também dos moderados, mas que não queriam Queriam- a esquerda. Ou seja, ambos disputaram e ganharam projeção. O Edmilson é vitorioso, mas com uma vantagem apertada. Apertada, Por sim. quê? Porque houve apoio dos moderados e do centro. E no Brasil inteiro, se você for observar, por exemplo, os candidatos Centro Democrático bolsonaristas foi o que perderam mais quase cresceu, sim. todos. E a esquerda ganhou o quê? Ganhou em Pernambuco com João Campos, que é uma esquerda um pouco mais liberal, de discussões Sim, mais. sim. Mas ah, uma esquerda, perfeito. esquerda raiz, né? ali. Perfeito. E em Belém, né, e a direita radical, se eu não me engano, ganhou numa capital só. Então, quer dizer, isso mostra que a sociedade está cansada dessa polarização que não tem levado o Brasil de nada a lugar nenhum. Então, assim, eu vejo Entendo. eu vejo de uma certa forma o que falta? Faltam os moderados, faltam aqueles que dialogam com todos, faltam eles participarem, democratas, né, os cara? democratas participarem do processo político ativamente. Eu acho que Uhum. falta isso, falta um Sim. chamamento. Né? Eu acho que falta um É chamamento. isso. A gente tem muita gente que gosta da política, que não tá, né, e que se afasta da política por causa da polarização. Eu fui um que eu parei, por exemplo, de discutir. Segundo turno, em Belém, eu sou lá de Ananindeu, mas o segundo turno em Belém eu preferi não discutir. Sabe? Porque é um negócio que a galera quer te colocar dentro de uma caixinha assim, e se tu não cabe dentro dessa caixinha, meu amigo, eu não vou gostar de ti porque tu não cabe dentro do que Perfeito. eu acredito. O meu posicionamento nesse segundo turno, acho que eu até escrevi alguma coisa no Facebook falando que eu votaria no Edmilson, votei no Edmilson, inclusive, mas não pelos motivos que o Edmilson acho que eu votei, porque o meu discurso o Eguchi vem com um discurso de liberdade econômica, mas é que o Bolsonaro veio, né? Que ele quis ser uma cópia do Bolsonaro. E, ao meu ver, ele só ia fazer um desserviço para tudo aquilo que eu acredito. Porque eu acredito no discurso de liberdade econômica, que o Estado tem que interferir menos, que eu acho que a gente tem que dar mais condições para o empreendedor, etc, etc, etc. Eu acredito em tudo isso. Mas eu não acredito que chegando lá ele ia fazer isso. Para mim, ele ia ser mais Ia fazer um igual cavalo paraguaio o que ia Bolsonaro chegar... que falou que ia fazer. o Bolsonaro já que tava Paulo lá Guedes quer fazer as na... reformas e não fez nada. Onde ele tava falando que ele ia ele não ia privatizar mais nada. Lá em São Paulo, no Aí, sindicato. porra, aí eu falei, prefiro votar no Edmilson, que eu vou poder fazer a oposição de cabeça limpa, e, tipo assim, não ia ser aquele governo destrutivo da extrema-direita, entendeu? Destrutivo no que eu falo, contra os pensamentos dele, já é comunista, quer criminalizar, entendeu? Eu prefiro muito mais ser oposição do Edmilson do que o Eguchi, ou seja, o meu voto foi para quem eu vou ser oposição, entendeu? Tu acha, por exemplo, Igor, que o debate da direita ainda é um debate político muito raso? Essa é uma pergunta um pouco capciosa, assim. Mas assim, o que é a direita no Brasil hoje? Por exemplo, Dos a gente... bolsonaristas, vamos lá. Por dos exemplo, tu bolsonaristas. considera o Bolsonaro um político de direita? Não, Olha, discurso dele o Burke ia revirar no... Eu particularmente eu acho que o Bolsonaro ele não tem uma ideologia definida, porque o que ele E ela assim, eu acho que o que ele prega não é nem acho que não chega a ser nem extrema direita, porque
eu acho que ele não tem um debate ideológico central, ele tem bravatas, na verdade, ele decorou um Ele tem discurso e frases de ele fica, efeito exatamente, aí que ele fica, inflamam né, e a. ele fica falando que ele faz um discurso para uma parcela da sociedade que de tanto ficar descrente com as questões, Sim, com a coisa pública, ou então aqueles que realmente assim, eu não tenho com que me apegar, me apego com alguma coisa que possa dizer que eu sou um cara legal. E aí o que acontece? Ele começa a fazer isso, começa a disseminar isso aí. Então eu acho que o Bolsonaro ele não tem um aspecto político ideológico definido. Quando fala o Bolsonaro é de direita, o Bolsonaro não é de direita. Sei lá, de direita é o ACM Neto, por exemplo, é um político, né, moderado e sim. tal, mas Álvaro Dias, o Álvaro, por exemplo, ele é um político um pouco mais de direita e tal, do meu partido. Mas assim, você tem alguns políticos que têm essa Sim. questão toda, que defende, por exemplo, o liberalismo, outros têm até o neoliberalismo. Mas se perguntar para o Bolsonaro o que é neoliberalismo, não sei se ele vai saber te dizer. Ele vai falar só que é menos imposto, menos Estado. Igor, eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que no Brasil, por exemplo, vamos fazer no Pará. Tu acha que no Pará, por exemplo, eu acho muito que as pessoas elas não gostam de política, elas gostam de políticos. Sabe por quê? É, elas endeusam, assim, sabe, tipo, o político. Ah, é o meu queridinho, é o meu político de estimação aqui, e porque eu gosto dele, não interessa o que ele faça, eu vou defender, eu vou brigar, enfim. Ou tu acha que não? Tu acha que isso é uma opinião equivocada? Eu acho que a política, na verdade, assim, você tem vários cenários. A gente vive um momento no Brasil, e isso reflete, lógico, no nosso estado, de polarização. Sim. Então, assim, você acaba tendo uma determinada afeição por um determinado aspecto político e você acaba fazendo dele a sua bandeira digamos assim, de atuação política. O maior problema, talvez, inclusive, não só aqui em Belém, no Pará, no Brasil, é justamente o quê? Que a gente precisa se apegar a heróis, né? Tem até a frase assim, triste do país que precisa de heróis, né? No Salvador da Pátria, Então, né, cara? então, assim, a gente não precisa de heróis. A gente precisa o quê? A gente precisa de pessoas que pensem o Concordo país, que contigo. pensem o estado, que pensem as cidades de uma forma diferente. A gente precisa se apegar a projetos e não a pessoas. Eu concordo plenamente contigo, cara. Eu bati muito na tecla de que a gente precisa de políticos que sejam qualificados, cara. Que o cara consiga chegar no cargo e que ele saiba o que ele vai fazer, entendeu? E não de aventureiros e, porque o fulano é meu vizinho, entendeu? Não, a gente precisa de gente que seja realmente preparada e tudo mais. Mas uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito desde que veio o Bolsonaro. É porque eu tenho um problema pessoal. Bora. Eu tenho um Vamos problema. pular um pouco desse. Não, mas é só um problema que eu tenho. Por exemplo, surgiu muito no Brasil esse discurso que surgiu primeiro nos Estados Unidos, ser anti-establishment. Que, por exemplo, o Trump, ele é anti-establishment, porque ele não veio da política. Tipo, não vem daquele meio da política, não fazia um lobby político, não vem Sim. de família, etc. Não vem de aquela herança na política, né? E o Trump realmente, ele era empresário, bem sucedido ou não, né? Porque falam que ele já quebrou várias vezes e ocultou. Mas o Bolsonaro, por exemplo, 30 anos na política, vem com esse discurso de anti-establishment. Então, eu tenho muito problema com isso. Ele é de fora da política. Bora confiar nele que ele não é, ele é de fora da política. Cara, às vezes pra mim falta muito tato, muita mão, porque cara, a política pode parecer que é coisa de ladrão, então, mas não é pra qualquer um, a meu ver, entendeu? Não é pra qualquer um no sentido de é trabalho e mexe com a vida das pessoas. Não Afeta basta só tu diretamente, não ser de dentro da política pra tu ser bom, entendeu? Tá entendendo mais ou menos a claro. minha linha de raciocínio? É que eu acho assim, na verdade, não necessariamente você precisa estar no meio da política para ser político. Concordo. Por exemplo, o próprio Trump. Se você for observar, como é que o Trump surgiu na questão empresarial? Ele construiu um hotel, né, conseguiu muito incentivo fiscal Sim. para a construção desse hotel, e ele fez o quê? Justamente o que os políticos tradicionais faziam, que são o quê? Que é justamente esse lobby para se beneficiar da coisa pública. Então muita gente tem essa questão de os Estados Unidos é o país ideal que não tem corrupção. Tá. Não, o que ele fez foi o seguinte: ele teve esse benefício através da coisa pública para poder crescer o seu patrimônio e poder Sim. fazer essa questão dele poder realmente ser um exemplo, digamos assim, de Quase empresário. um Luciano Heng da Havan, né? Exato. Então, assim, eu tô te dizendo isso por quê? Porque eu penso Olha, tu que. vai arranjar uma briga muito grande, viu, cara? Comprometeu o Igor aí. Não, mas eu penso justamente dessa forma. Então, assim, eu acho que essa questão de você ser do meio político. Por exemplo, eu milito desde meus 15, 16 anos. Eu estou na política até hoje, eu tenho 33 anos de idade, digamos assim, estou mais de 15 anos, digamos assim, militando na política.
Aí você, mas pô, ele é um político tradicional, ele nunca teve emprego. Não é verdade. Quer dizer, eu já tive, e não só já tive, como assim, eu fiz uma opção pela vida Sim. pública. Fiz uma opção por dedicar a O que minha tu fazia, vida Igor? à vida pública. Eu fiz estágio, né? Uhum. Não quis advogar, porque acabei vendo que o direito, na verdade, se fosse para atuar em alguma coisa na relação ao direito, eu daria aula, né, que eu que gosto e tudo, não Sim. tenho, não tenho talvez vocação para advogado, Tem não cara gosto. assim, meio que de professor Eu não do gosto, do né? Cesu, parceiro. Não pode falar o nome da empresa. Não. Tá patrocinando, pô. Então, assim, na verdade, então eu tive essa oportunidade, trabalhei na Secretaria de Agricultura, que não era um cargo político, né? Uhum. E tive a oportunidade também de trabalhar numa empresa privada. Então, assim, tive essas oportunidades e decidi seguir pelo caminho do público. Por quê? Porque acho que ali era o momento de eu entender que era a minha contribuição, é uma forma da gente poder deixar um legado para as futuras gerações. Eu tenho muito isso comigo, eu acho que não vale a pena você viver por viver, fazer o trivial. O cara acorda, vai para academia, depois ele vai para a Sim, eu faculdade, concordo contigo. aí ele sai para a festa com os amigos no final de semana, depois ele se forma, ele se contenta ter um emprego aqui, ou Sim. estuda para fazer um concurso público, então ele trabalha para ganhar dinheiro e tal. Pá. Dizer, isso não me dá liga, digamos assim, sabe? Uhum. Eu realmente, concordo contigo. a forma com que eu me sinto que eu estou Concordo também. contribuindo e que eu posso deixar um legado para as futuras gerações, eu escolhi a política como um instrumento de eu fazer tudo isso, de eu me sentir vivo. Quando Então, tu fala que a política para ti é a principal forma de transformação social, eu me enxergo muito nisso. Não sou de família política, não tem ninguém na minha família que é política e tudo mais, mas eu não conseguiria, por exemplo, me formar, arranjar meu emprego, essa rotina que tu descreveu aí. E saber que na outra rua da minha casa tem um cidadão numa situação deplorável e que, através de políticas públicas eficientes, ele poderia ter sua vida transformada. Agora, a gente descreveu aqui a rotina de um cidadão dito comum. Agora eu quero saber como é que é a tua vida de deputado estadual. Tu acorda em Anajás e dorme em Pacajá, como é que é? Me explica um pouco aí do cara, teu trabalho como eu vou te falar o deputado seguinte, estadual. Neto, a Num política, estado tão grande a como política ela é Paraná. extraordinária, porque ela te dá a oportunidade de você não ter rotina. Quer Sim. dizer, eu sou apaixonado talvez pela política e isso é uma das circunstâncias que me faz ser apaixonado pela política. Porque eu acordo muito cedo. 5 da manhã, se mandar uma mensagem, eu tô acordado. Eu tenho essa mania ruim. O Porque pessoal se pensa você que político não trabalha, né, Mas cara? assim, Tem pô, muitos que não, mas... Igor, tu acorda 5 da manhã, cara. Pô, tu trabalha muito. Não é só questão de trabalhar muito. Eu acordo 5 da manhã porque eu sou doido. Porque quem é que acorda 5 da manhã? Eu acordo, eu vou Não, fazer a minha. jamais. É que dos meus 5 às 7 horas da manhã é onde eu tenho o meu ócio criativo, né? Quando eu paro ali, eu penso que eu vou escrever as minhas anotações, que eu vou rever o que eu vou fazer no meu dia, Sim. que eu vou ler um livro, que é o tempo que eu tenho para fazer as minhas coisas pessoais que eu gosto de Brincar fazer. com a Frida lá um pouco. Essa hora ela não tá nem acordada. Ela acorda lá pelas 7 da manhã. Aí o que acontece? Aí eu vou fazer exercício físico e tal. Aí saio, geralmente vou para a Assembleia, vou fazer minhas atividades externas de manhã, Sim. isso dia de semana, né? À tarde, aí quando tem sessão, participo da sessão, não falto sessão, eu acho que uma das características eu acho, do político que tem Importante. compromisso com o seu mandato é participar. Se você só tem 2 sessões na semana, o cara não Pelo participar menos tá das lá. 2 Das duas sessões, exatamente. porra, realmente é o Muito mínimo, isso, né? Isso gera muita indignação na população, né, cara? Mas depois eu vou te perguntar a respeito disso. E aí o que Não. acontece? É o mínimo que o cara pode fazer. E aí, da quinta-feira, eu tento conciliar entre as atividades do mandato em Belém e no interior do estado. Eu, particularmente, fui eleito então, assim, em Belém. Sim. Né? Das meus 25 mil votos que eu obtive na eleição, 16 mil foi em Belém. Bom. Aí, na região metropolitana, eu cheguei a 22, quase 23 mil. Então, eu Caramba. fiz 2 viagens minha campanha inteira para deputado estadual. Minha campanha era uma campanha que, assim, não era uma campanha suntuosa, era uma campanha que tinha, assim, eu tinha uma laranja e só tinha aquilo ali para fazer o suco. Se caísse uma gota fora do copo, Tu tinha eu não que tinha aproveitar condição até o de. bagaço, Então, né? assim, eu fiz uma campanha de vereador para deputado. Né? Rapaz, eu vi uma foto tua que tu postou outro dia no TBT, muito bacana da tua campanha de deputado, tomando uma cerveja com o pessoal, acho que Foi o fim da caminhada, no caminhada Pô, dos achei- Jurunas, aí o pessoal assim, porra, Achei vai brindar com a sensacional, gente. bicho. E como eu bebo muito pouco, eu tô, pô, não acredito que não vai beber uma com a gente. Aí, Sempre tem, eu sempre tomei tem. uma cerveja com a turma. Então, assim, o que eu acho? Então, nesse momento, foi o quê? Eu tive a oportunidade de ser deputado e aí agora eu tenho que conhecer o estado que eu vivo, porque eu não Sim. sou um deputado só de Belém. Eu preciso conhecer o estado, cada região, porque cada região é uma particularidade diferente. Nós vivemos num estado de dimensões continentais e realidades diferentes. Se você for no oeste do estado, lá em Curuá, é uma realidade. Se você for, por exemplo, em Pau d'Arco, já no sul do estado,
você já tem uma outra realidade. Marajó já é Em outra Marajó coisa. é uma outra realidade completamente diferente. Você vai em Chaves, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser. Tu é um dos poucos que eu vi indo em Chaves, cara. E Chaves é o seguinte, é um translado, né? vou te dizer qual é a missão de Chaves. Chaves, no Marajó, para quem não conhece, fica perto de Macapá. Fica mais perto de Macapá do que de Belém. Belém. Então você pega o avião, você vai para Macapá. De Macapá você pega um barco para Afuá, mais 3 horas e meia. E aí você sai do Afuá até a sede de Chaves, mais 3 horas e meia, 4 horas. E aí, para você ir para uma comunidade, por exemplo, que é o Nascimento, por exemplo, no Cururu, você demora mais 4 horas, 3 horas para sair da sede de Chaves até essas comunidades. E assim, são comunidades onde vivem, sei lá, um exemplo, 150 famílias aqui e tem uma outra comunidade que tem 5 famílias só, mas que você precisa visitar. Então, Sim. nós temos alguns gargalos que quem vive, por exemplo, eu tive a oportunidade de nascer numa família de classe média, estudei em um colégio particular, tive a oportunidade de Sim. viajar e tal, pá. Mas assim, a gente não consegue, a gente vive dentro de uma bolha. Quando você é tem a verdade. oportunidade de você furar essa bolha e conhecer a realidade Verdade. de verdade de perto, você tem um aprendizado fantástico. Fato. Né? E eu vou te falar que nesses 2 anos que eu estou como deputado, eu pude aprender muito, de conhecer muito a realidade. A pandemia veio para, infelizmente, interromper um pouco dessas visitas, mas eu fiz, só ano passado eu visitei 41 cidades e voltei pelo menos 2 vezes em cada uma. Pô, bacana. Então assim, eu uso a minha juventude ao meu favor. Tá E com acho todo o que, gás aí pra trabalhar, né, cara? cara, e vou te falar, não é trabalho. Não é trabalho, porque você usar o teu mandato como instrumento de mudança na sociedade, Sim. nem que seja minimamente possível, você poder ver que você fez a diferença na vida daquela pessoa ali, nem que seja minimamente, Isso é muito gratificante, né, bicho? não tem preço que pague. Verdade. É um fato. Agora eu fiquei curioso numa situação, mudando de assunto um pouco, que tu tava falando, ele falou da cerveja. O pessoal não pega no teu pé, assim, por exemplo, porra, todo mundo tem vida social, bicho. Não adianta falar o cara, não, eu só trabalho, só sou deputado. Não, tem tua vida social, deve sair com uma gata, assim. Tu namora, Igor? Tá namorando? Ele fica atacando o cara que comprou. Olha aí, não quer se comprar. notícia aí em primeira mão. Mas, pois Enrolado, tu quer sair com a enrolado. tua gata, tu quer sair com os amigos e tal. E, tipo, hoje em dia Namorada parece que a Frida, galera... pô. A Pega no galera meu pé. fica muito em Ciumenta, cima, né? assim, o pessoal não pega no teu pé, assim, quando tiver. Deputado, não devia estar trabalhando. Porra, 11 horas da noite de uma E sexta-feira. tu ainda mais que tu é um cara muito conhecido em Belém. Em Belém todo mundo sabe quem é o Igor Normando, pô. Sabe, tipo, sério, tipo, o Igor Normando, eu sei quem é. Às vezes não sabe, o vereador, né, não, agora ele é deputado e tudo mais, mas sabe quem é o Igor Normando. Tem Então, uma tipo noção, né? Mas o pessoal não cai matando, assim. assim, não consegue Eu vou- diferenciar, né, eu vou te falar assim, de forma muito sincera para vocês. Nos meus 15 até os meus 24 para 25 anos, foi quando eu ganhei a eleição a Sim. primeira vez para vereador, eu sempre fui muito focado. Então a política para mim sempre foi 100%. Então eu deixava de ir para churrasco, eu deixava de ir para reunião de amigo, eu deixava de ter vida social em detrimento da política. Foi uma opção que eu fiz, que não precisava ser assim, mas eu fiz não e Sim. também não por questão de imagem, fiz por questão realmente de viver aquilo ali intensamente. E depois que eu entrei na Câmara dos Vereadores, eu comecei a ver uma questão que muita gente eu me privo de fazer determinadas coisas porque eu sou político. E eu acho que não, eu acho que a população precisa ter hoje, não é aquele político, sabe, aquele cara engomadinho da voz Sim, impostada, porque eu sou concordo. isso, eu sou aquilo, quer dizer, o cara ele é a vida inteira de um jeito e ele muda o jeito dele de ser para poder mostrar para as pessoas que ele é algo que personagem, né, ele não cara? é, um personagem. É isso. Sabe, eu vi uma entrevista do Eduardo Paes, fantástica também, que dizia o seguinte, que ele falou assim, cara, eu sou isso aqui, eu sou carioca, eu gosto de tomar minha gelada no final de semana, eu sou assim, eu falo palavrão, eu sou... O Eduardo Paes é um cara, assim, tipo, assim, muito bacana, porra, a cara do Rio de Janeiro. assim, né, então assim, eu penso exatamente dessa forma, a gente não precisa mostrar quem a gente não é. Evidentemente, eu não vou numa festa e sair carregado, isso não é meu também. Sim. Mas por exemplo, eu saí esse final de semana, depois de um longo período aí de pandemia, de política, de estresse de trabalho, e eu fui com os amigos confraternizar e eu tomei a minha gelada, cara. Eu acho que é totalmente normal. Eu acho que as pessoas. É saudável, né, cara? Vou te dizer assim, tem umas pessoas que te olham torto porque acham que são um arauto da moralidade, que ninguém bebe, ninguém. Quer dizer, é aquele negócio, você tem que ser 100% correto. O pessoal, o falso moralismo, a hipocrisia que a gente vive, às vezes. Os setores da sociedade são extremamente provincianos. Tem cabeça de província. E assim, a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, assim, se eu tiver que beber num horário que eu não estou trabalhando, obviamente, eu vou beber, eu não vejo motivo. Isso não quer dizer que eu vou sair carregado, ou que eu vou ofender alguém, ou que eu vou fazer alguma coisa de errado. E se for beber, pô, eu pego o Uber, eu ando de Uber. Enfim, eu sou um cidadão comum e normal, eu não abro mão disso. Sabe, Neto? Felipe, eu vejo o seguinte, a gente não pode abrir mão do que a gente é de verdade.
E isso eu faço questão de ser. Quem Cara- tenta ser muito assim é o Gabriel Azevedo, né? Que é o vereador lá de Belo Horizonte. Ele Meu- quebra esse paradigma. Isso é legal. O Gabriel ele tem meu mostrado para as professor. pessoas ele tem mostrado para as pessoas Sim. de que é possível você ser um parlamentar sendo um cidadão E comum. ser um bom parlamentar. E ser um bom Porque parlamentar. às vezes o cara que ele mostra o que ele é muito mais produtivo, sabe? Tá mais por dentro do debate do que aquele cara que é o família tradicional brasileira e que eu sou daqui da E todo reputação mundo tem ilibada. teto de vidro, cara. É isso que eu penso. eu- Todo mundo tem teto de vidro. O cara que tenta se vestir muito com esse manto de moralidade, uma hora ou outra, e quando quebra esse vidro de um cara desses, por exemplo, é muito pior Sim. do que um Gabriel Azevedo, por exemplo. Felipe pensou assim, eu fiz exatamente dessa forma. Eu vou te dizer uma coisa que eu acompanhei, assim, e acho muito interessante a gente poder até falar sobre isso. Ah, a maioria dos políticos que fazem esse discurso moralista, de combate à corrupção, de não sei o quê, de eu vou prender todo mundo porque eu sou isso, eu sou aquilo e não sei o quê, a maioria desses políticos tem rabo preso. É aquele que grita, pega ladrão, pro cara ficar atento naquele ali, porque ele naquele momento tá roubando tua carteira. É isso mesmo. Né? Então, assim, eu acho que isso é um discurso O muito grande frágil. truque de todo mágico é sempre distrair o olhar da pessoa para poder fazer o truque aqui, né, cara? Ser Então, honesto não é qualidade. Ser honesto é uma obrigação de qualquer homem concordo, público, sim, pô. concordo. Então isso não é uma qualidade. Então, para mim, vocês nunca vão me ver fazendo discurso de porque eu tô aqui pro combate à corrupção, porque. Não, não é porque tu é corrupto, claro que não. É porque eu acho que isso é uma obrigação, eu não preciso Sim. ficar exaltando, isso não é uma É qualidade. igual exaltar que é ficha limpa. Eu sempre achei Porra, assim, meu amigo. o político que fala assim, vote em mim porque eu sou honesto. Eu já fico com o pé atrás. Bicho. Pô, mas essa, sabe, tipo, não é uma qualidade, brother. Tu quer entrar pra vida pública, é tua obrigação tu ser um cara honesto. Entendeu? E só que as pessoas parecem que elas estão, ainda muitas pessoas estão assim, sabe? Mas precisam abrir os seus horizontes. E agora, Igor, eu queria te perguntar um negócio. Eu vou fazer uma pergunta pra ti, não como tu deve responder O diariamente, cara já né? vem com uma risadinha, né, bicho? O que Não, é? mas não como tu deve responder em toda entrevista que tu dá. Lembrando que isso aqui não é uma entrevista. E que é muito nosso papel também, Igor, aqui que a gente se propôs a fazer, de mostrar que o político também humanizar, entendeu? Trazer o cara para um bate-papo e tudo mais. Eu até mandei uma mensagem pro Igor antes de vir pra cá. Igor, tu quer uma cervejinha pra gente bater um papo? Não, uma água tá de bom tamanho e tudo mais, porque é pra ser um bate-papo, entendeu? Porque hoje não é dia de semana, pô. É não dá- verdade, não dá pra terça-feira beber, não dá, né? Então, cara, e aí eu queria te fazer essa pergunta. Tu é um dos pioneiros, eu acho que o pioneiro da questão da causa animal em Belém, aqui no Pará. Mas parece que nessas eleições, bicho, o que eu vi de candidato com cartaz grudado na parede, abraçado com um bicho. Foto no Instagram, né, Foto- Neto? Mas eu fiz, inclusive, uma proposta voltada para isso, mas Sim. enfim, outro assunto. Mas, cara, parece que em Belém, parece que todo candidato para ter voto precisava ter uma foto abraçada com um cachorro. Eu queria saber o que tu pensa sobre isso. Se tu acha que realmente essas pessoas têm compromisso com a causa, como que tu enxerga isso? Porque o Igor Normando aí virou tendência, né, cara, em relação a Não, então, causa só pra animal. completar, se quiser falar, tem muita gente também que fala que isso é oportunismo. Usar animal com oportunismo, porque tem senhorinha que vota, tem menina de classe média que vota. É só oportunismo. Eu queria que tu englobasse aí o que. Cara, assim, eu vou te falar. Primeiro eu vou te dizer como é que eu surgi nisso, né? Eu já era vereador de Belém. Sim. Aconteceu o massacre dos animais no Marajó, estava em Santa Cruz do Arari, né, que o prefeito pagava R$10 para matar a fêmea e R$5 para matar o macho. Foi um negócio assim, terrível, que tomava uma proporção enorme. A minha chefe de gabinete era ativista da causa animal e a minha mãe tinha animal em casa. Né? Eu já morava sozinho, mas não tinha animal em casa. Se gostava assim, passava na minha perna, eu fazia um carinho só, era o meu máximo que eu ficava perto de um cachorro, né? E ainda tinha agonia quando o gato passava perto de mim. Se esfregando, né? Mas aí ela chegou, me mostrou e falou, pô, Igor, vamos fazer uma ação e tal. Eu falei, mas pô, será e tal? Não é muito a minha praia e tudo. Não, mas a gente precisa se posicionar. Quer dizer, olha só como tá. E assim, as imagens eram Sim, chocantes. Eu lembro. E daí eu resolvi, vamos fazer um abraço no Teatro da Paz. Aí a gente fez um convite na época no Facebook. E a gente foi ver o que acontecia. Falei, vai dar umas 20 pessoas lá, mas vamos fazer, vamos registrar. Eu acho que é um posicionamento político importante. E a gente foi fazer. Conclusão. Deu mais de 4.000 pessoas, desceu o Artista Global aqui, foi uma Caramba. confusão. E assim, eu dei entrevista para SBT Nacional, para Band Nacional. Foi assim, ganhou uma proporção muito grande. Eu fui para Brasília, na Comissão Nacional de Meio Ambiente, para discutir essa questão. Tu eras vereador ainda. Eu era vereador, primeiro mandato, era o primeiro ano do meu mandato. Caraca. Então, assim,
Foi um negócio que ganhou uma proporção tão grande, quando eu me vi, já era grupo de causa animal batendo na minha porta e tal, e eu, não, peraí, eu só queria fazer aquele ato e tal. Não. Quer dizer, foi me envolvendo de uma forma, e que quando eu me vi, eu já estava completamente envolvido na causa animal, porque nenhum outro Sim. político abraçava essa causa. Então, assim, eu fui conhecendo, eu fui aprimorando, e aí, cara, é o seguinte, eu moro sozinho, né? Então, me sentia muito só também, naturalmente, porque político você fica repleto de pessoas do seu lado, mas ao mesmo tempo você é muito solitário. Sim. E aí eu resolvi adotar um animal. Porque todo mundo falava assim, pô, Igor, tu defende a causa animal há 3 anos, tu não tem um animal em casa e tal, não sei o que, batiam muito nisso. Mas eu tinha muito medo de adotar e não conseguir ter condições de cuidar. Aí eu adotei a Frida, né? Depois de uma longa amadurecimento, eu adotei a Frida, que é minha filha canina, é amor da minha vida, porque hoje eu te digo o seguinte, ela é minha filha, não é filha só filha, não é um cachorro que eu tenho em casa, eu tenho uma filha. Sim. Né? Eu me mudei para um lugar maior por causa dela. Caramba. Pô. Ela dorme de conchinha comigo na cama, pô. Então, o que acontece? Quando eu adotei e eu passei a conviver com ela, assim, para ter uma ideia, isso não é vergonha, eu tinha, eu ia limpar as fezes dela, eu tinha vontade de vomitar, porque eu sentia o cheiro, aquele negócio que parece pai de primeira viagem mesmo, tá Vai aprendendo a fazer tudo né? aquilo. Então foi me ganhando, foi me conquistando, e a causa animal, que era uma questão política para mim, passou a ser algo passional. A causa animal, para mim, hoje não é só questão política, é algo passional, é algo que se eu ver um cachorro Sim. passando maus tratos nas ruas, eu imagino que podia ser ela, porque ela é uma cadela adotada, vira-lata, sofreu maus tratos 2 vezes, sobreviveu à sinomose ela foi adotada e devolveram ela 2 vezes Caramba. também. Então, quer dizer, você se coloca na posição que seu animal está e que você ama ele. Sim. Hoje eu tenho 3 animais adotados. E acredito que a causa animal nessa eleição, quando eu resolvi, trabalhava a causa animal, mas nunca usei isso como uma bandeira política, como eu falei, virou passional. Quando nós vimos um candidato a deputado começar a usar a causa animal de forma oportunista, os próprios protetores que atuavam com a gente disseram assim, você tem que comprar ideia, você tem que vestir a camisa, você tem que dizer que você é, porque senão outras Sim. pessoas vão ocupar um espaço que não é justo que não seja você, porque você atua. E aí eu tirei uma foto com a Frida, a gente fez um cartaz na campanha, e muito timidamente, porque eu fiquei assim, pô, será que vão me colocar, não vão me levar a sério e tal, pá? Mas eu resolvi colocar. E quando nós começamos a ver que as pessoas se sensibilizavam com a causa, Sim. o pessoal aí no meu comitê é o seguinte, não, eu quero a foto com a Frida. Quer dizer, a O Frida, ela material estava de mais campanha que a importante galera- do que eu na campanha, né? Conquistou mais votos Conquistou. do que tu. Então, assim, e aí o que eu compreendi? A dimensão que era a causa animal. E nós tivemos aqui em Belém 16 mil votos, eu fui um dos deputados estaduais mais votados de Belém, e eu acredito grande parte disso a causa animal. Sim. E aí o que acontece? Aqueles que tiravam chacota, que me chamavam de candidato da bicharada, tá vendo ali o Igor, é o candidato dos bichinhos. Tinha até o tchutchucão, não tinha? Com ar, ainda tem, tem até com ar pejorativo na Câmara, passaram a apresentar projeto, passaram a fazer propaganda. Os candidatos a prefeito que nunca deram bola pra gente, quando a gente ia falar de causa animal, Sim. fingia que não ouvia isso. O Zenaldo inaugurou agora, não foi? Um hospital Inaugurou o hospital veterinário. veterinário, que tem sido até bem bacana. Eu acho que eu fiz a oposição ao Zenaldo, mas eu sei reconhecer algumas coisas interessantes que ele fez nessa área da causa animal. Pode ter falhado em outro, mas na causa animal eu acho que foi o prefeito que em Belém que mais fez alguma coisa. Talvez pelo momento, né, que estava mais em voga a causa. O próximo prefeito vai ter oportunidade de ser melhor ainda, porque eu acho que esse é o grande papel. Acho que o grande papel do gestor é entregar uma cidade melhor do que ele recebeu. Né? Então, eu acho que muito dessa questão, hoje teve muito oportunismo, teve. Agora, o que vai balizar se é oportunismo ou não é o depois da campanha. Por exemplo, né, se tu tivesse ganho eleição para vereador, e tenho certeza que você vai ser vereador um dia lá, porque eu acho que eu perdi a minha primeira eleição e fiz bonito na minha primeira eleição, perdi, mas foi um aprendizado fantástico. A gente amadurece muito, né? Eu amadureci de uma eleição para outra 10 anos. Né? E acho que se você manter essa coerência, você vai conseguir chegar lá e fazer um excelente trabalho. E, assim, eu tirei uma foto, eu me comprometi, eu não acho ruim. Por exemplo, porque esse cara aqui não é ativista da causa animal. Eu falo, mas, pô, o que impede dele ser? Quanto mais gente ajudando, melhor. E o que impede dele ser? Ele bateu uma foto, ele se comprometeu, então vai lá. Agora, quando ele ganhou, ele vai ter que apresentar. Aí, se ele não fizer nada, ele é oportunista. Né? Essa é a questão. A gente tá dando para pensar, muita gente, que o nosso papel enquanto cidadão, ele não termina no voto. Perfeito. Ele começa no voto. Porque quando a gente vota em alguém, a gente tem que ir lá e depois cobrar e fiscalizar essa pessoa, ver se ela está cumprindo com os compromissos dela durante a campanha e tudo mais. E a gente viu muito isso, né, cara? Acho que, não sei se ganharam, não sei, mas a gente viu muito isso. Mas acho que a gente já pode ir aqui, a gente estava conversando nos bastidores, perguntando para o Igor qual é o maior
sonho dele enquanto político ficar como deputado federal, senador. Governador. E ele respondeu: o que que tu acha? Qual é o teu sonho, Igor? Responde agora para Eu todo vou, mundo eu vou ouvir. te falar o seguinte, eu acho que a gente na vida pública, a gente nunca escolhe, né? Eu li uma vez uma frase quando eu fazia movimento estudantil, que era uma capa da revista Poder, de Brasília, e que tinha o Jader na capa. Ele era presidente do Senado na época. Sim. E a época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, e a capa dizia o seguinte, era o PMDB, ele era presidente do PMDB nacional, o PMDB terá candidato à sucessão de FHC, Jader Barbalho. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui ler a entrevista, né? Anos mais tarde. E a entrevista dizia o seguinte, perguntava se ele seria candidato a presidente da República, ele dizia o seguinte, que ele não tinha essa pretensão, até porque todos aqueles que quiseram ser não foram. Sim. Então, assim, eu acho que a política tem muito disso, ela é circunstancial. Evidentemente, eu acho que a vida acontece nas cidades. Eu não acredito numa vida, por exemplo, você vai fazer a mudança no país, no teu estado, você precisa começar pelas cidades. Concordo. Né? Então, assim, todo político que é enraizado na sua cidade tem um sonho de um dia poder governá-la, poder imprimir um novo jeito de fazer, Cuidar, né, cara? gestão, de cuidar, de ter zeladoria, de pensar a Sim. cidade para o futuro. Né? E acabar com essa política exacerbada dentro a política pública ela é importante, a correlação de forças políticas é fundamental, mas assim, a política não pode pautar as políticas públicas, né? Política partidária, ideológica. Você tem que pensar na cidade como um todo, como o Neto colocou uma coisa interessante no início. Quem mora numa periferia da cidade, numa situação de risco, ela não quer saber se o buraco da rua dela é de esquerda ou de direita, ela quer que você tape o buraco Sim, dela e que com ele certeza. não volte a acontecer. Então, quanto à questão de sonhos, eu acho que assim, o ser humano sem sonhos não tem por que existir. Né? Tem Com até uma certeza. frase do Eduardo Galeano que é muito interessante, é o seguinte, a utopia ela sempre está no horizonte, o caminho 2 passos, ela se afasta 2 passos, o caminho 2 passos, ela se afasta mais 2 passos. Para que serve a utopia? Para te caminhar. Os sonhos Sim. servem para isso, servem para que a gente possa sempre se manter em movimento. Então assim, se me perguntar qual é o teu sonho, eu tenho vários. E eu acho que eu acordo todo dia com um sonho novo, uma vontade nova de fazer algo diferente. Isso é o que me motiva a estar onde eu estou e sempre em movimento, sempre bolando algo diferente, tentando fazer com que o mandato possa se apresentar de forma diferente, com entregas diferentes. Evidentemente que pela relação que eu tenho com Belém, com a paixão que eu tenho por Belém, um dia poder contribuir com a minha cidade, talvez seja algo que para mim seja talvez uma das maiores. Um dia eu puder ter essa oportunidade, vai ser uma das maiores honras, uma das maiores orgulhos da minha vida, um maior Bacana. desafio também. É um desafio, cara. Belém não é uma cidade. Então, acho que é bom a gente esperar daqui a uns anos. Exatamente, aí, olha. 4, 8, não sabemos. Bons anos, Mas já teremos Igor Normando disputando a Verdade, cara. cadeira. Igor, eu vou te fazer uma pergunta assim. Bicho, por que tu sempre anuncia que tu vai fazer uma pergunta? É porque eu ainda tô. Achei Eu ainda tô... engraçado, né? eu ainda tô pegando. Eu tô familiarizando ainda com a. Cara, mas assim, teu irmão se elegeu vereador agora de Belém. Eu acho que se a gente não perguntasse sobre isso, a gente seria cobrado nas redes sociais, né? Inclusive mandaram aqui no Instagram. Galera quer saber o que tu achou aí dessa viralização toda do teu irmão, candidato gato. Gato, né? Mano, gente de todo o país comentando. E o cara ficou com ciúme, Igor, que roubaram o posto de político. Cara, assim, eu vou falar com muita franqueza, como a gente tem dialogado aqui. Primeiro que, assim, a decisão do meu irmão de ser candidato foi uma decisão dele, não foi uma decisão minha. Muita gente acha que eu coloquei ele na política de paraquedas porque já teria algum mandato, já Sim, teria sim. algum eleitorado cativo. Então, assim, eu sou presidente do partido, sou presidente do Podemos. Então, quando presidente de partido político, eu jamais poderia colocar o meu irmão aqui e dizer assim, olha, eu vou colocar ele na minha costa e vou eleger. Eu acho que a política não é capitania hereditária. Sim. Você precisa o quê? Você precisa... Isso não impede, claro, também de que um político, só porque ele tem um nível de parentesco com A, B ou C, ele não tenha o direito de disputar uma eleição. Sim. E a gente não pode cercear o direito de ninguém. Então, meu irmão quis ser candidato, eu particularmente fui contra no início, mas eu não poderia, como eu falei, eu não poderia cercear o direito dele de ser. Vou torcer e vou ajudar ele como ajudei os outros candidatos. E Isso não foi difícil pra ti, Igor? muito difícil, porque rola muita ciumeira, porque eu a quero minha falar sobre... base eleitoral é em Belém. Sim. Então, assim, pra ter uma ideia, é lógico que é meu irmão, eu não torci por ele, obviamente que eu torci, é meu irmão. Sim. Agora, eu não poderia pedir voto, não pedi. Tu não foi pra rua fazer campanha tinha, com ele? Vai ver minha nada. rede social, não tinha nada, eu não Não, tirei foto, verdade, não fiz nada. sim. Eu fui. E eu prometi isso pros candidatos a vereador e cumpri. Né? E cumpri. Agora, claro que causou um transtorno e tal, mas que depois foi facilmente entendido da feita que eu fui honesto e sincero e participei de todas as campanhas de todo mundo que me pediu.
E uma outra questão que é interessante citar é o seguinte, essa questão da viralização e tal, pá. Eu digo para ele o seguinte, eu falo isso para ele, ó, isso aqui é momentâneo, é um negócio legal, tu Sim, sim, viralizaste, sim. agora tem que usar isso a teu favor. Como? Mostrando que tu não és Só um rostinho um bonito, rostinho né? bonito, né? E aí ele vai ter esse desafio agora, como eu falei, nós somos sobrenomes parecidos, somos do mesmo partido, somos irmãos, torço muito pelo sucesso dele, agora ele tem uma história própria e ele é um político diferente de mim, de jeito, de tratar, de Sim. bandeiras, daquilo que ele acredita. Então, assim, eu acho isso muito legal, que a gente consegue trocar ideia e divergir muitas vezes. Aí Bacana, só cara. voltando, Igor, lá pra questão de ser presidente do partido, por exemplo, cara, nesse meio da política e tudo, tava trabalhando com um amigo na campanha dele, que é até do teu partido, né? Meu amigo, Gustavo, parceiro. porra, mandar até um abraço. Mas assim, cara, eu vi, Gustavo, um abraço pra você, meu amigo. Tô me Um abraço, familiarizando aqui com Gustavo. a coisa. eu vi o teu trabalho, cara, porque eu trabalhei, fui braço direito mesmo dele, e eu acho que mesmo se eu fosse político, hoje em dia eu não tenho essa vontade, essa chama, como eu já tive um dia. Mas eu não teria essa vontade de querer administrar recursos, administrar pessoas, e tu como um cara novo. Uma coisa é tu pegar um cara que é político há 30 anos, que fala grosso e fala, meu amigo, Que bate infelizmente, na mesa, né? infelizmente não tem isso pra você. Agora é outra coisa, não que tu seja um moleque novo na política, mas não, mas porra, tem gente com certeza mais velha que tu, que queria te olhar um pouco mais. Porra, como é lidar com isso, bicho? Lidar com essa ciumeira, tu pegar um cara, porque tu tá dando pro teu irmão, com certeza deve ter falado Demais. isso. Aquele Tu cara tá mais dando, antigo deve também. estar tudo na mão do teu irmão, na campanha do teu irmão, e tu sabe que não tá no final das É. contas, né? Na verdade, assim, primeiro te dizer que esse sistema eleitoral de financiamento público de campanha é um erro Concordo total. Eu sou plenamente contigo. totalmente favorável a financiamento privado de Sim, campanha, onde as empresas possam doar para aqueles candidatos que elas acreditam defender as pautas dela e que isso seja transparente. Por exemplo, se tu defende a indústria armamentista, por que, que a empresa a que Taurus não te a patrocina. Taurus não te patrocina? E você sabe que a Taurus te Sim, patrocina, e aí o cara Mas que aí vai tu não votar em acha que abre ti, muito espaço pra lobby? mas É a mesma coisa do o que lobby não é falar que uma os. coisa ruim. Não, tudo bem, o mas lobby aí. deveria ser Legalizado, legalizado no concordo Brasil porque ele plenamente Não, contigo. acontece à luz do dia. O tá, lobby tudo deveria bem. ser, Mas concordo aí deixa eu Isso é te plenamente. falar. hipocrisia. Teve uma É polêmica, melhor do que pegar o inclusive, meu quando tu era dinheiro de impostos. vereador contigo e tal, da questão dos ar-condicionados. Por exemplo, a gente sabe que empresário de ônibus tem muito poder na cidade. E com isso, eu acho que esse poder dos empresários de ônibus para aumentar a tarifa e entregar um serviço porco, que eu acho um serviço porco de ônibus hoje, seria muito maior. Essa pressão deles fazendo esse lobby, porra, eu doei para tua campanha. Ia ser muito mais explícito para eles chegarem e falarem: não, a gente não vai colocar ar-condicionado e vai aumentar 20 centavos da Olha, tarifa porque a gente precisa. eu vou te dar um exemplo. Se tu É, quiser até falar não, dessa não. polêmica do. Fala. Mas, assim, por exemplo, vou te falar essa questão, por exemplo, da questão do fundo partidário, do fundo eleitoral, essa questão toda. Eu acho que o lobby tem que ser legalizado no Brasil. As claras, à luz do Sim, dia, tendo transparência, as pessoas sabendo para quem doou, como doou e o que vai defender. Porque um cara que recebe o recurso do empresário de ônibus, as pessoas que estão ali sabem que ele vai defender o interesse, talvez, do empresário de ônibus. Ou então, no mínimo, vai pedir para ele te explicar a situação, sim. o porquê que ele recebe. Esse é um ponto. É um ponto importante também. Quer dizer, hoje, se o empresário de ônibus tem um interesse em doar para uma campanha eleitoral, ele não doa porque é ilegal, tá? E o que acontece? Ele doa de outra forma. E aí É caracteriza o quê? via caixa Caixa 2. 2. Ou seja, isso acontece? Eu presumo que sim. Eu não tenho, não posso afirmar que eu não tenho prova, mas quer dizer, eu acho que isso acontece. Agora, por que acontece? Porque não é legalizado. A gente precisa parar com a hipocrisia e legalizar algo que não prejudica diretamente a população. Agora, se você vai votar, por exemplo, num camarada que defende o armamento e que é financiado Sabe? pela Sim. Taurus, por exemplo, você está compactuando com Com as aquilo ideias ali. dele, né? E legal, porque é o seguinte, eu discordo. Mas aí tem gente que concorda, e eu acho que isso como eu falei no início da nossa conversa aqui. O parlamento, a política de forma geral, ela é reflexo da sociedade. Se tem um cara que é da bancada da bala, é porque uma parcela da sociedade se identifica com o Sim. discurso da bancada da bala. Você é contra isso? É. Ah, beleza, mas tem Tem uma gente que é a parcela. favor. E Exatamente. você tem que respeitar. Então eu penso muito dessa forma. Então eu sou a favor do fundo privado de campanha, com Concordo. transparência, para que as pessoas saibam quem está doando para quem. Então isso para mim Concordo. é algo que deveria. O Brasil precisa amadurecer enquanto sistema. Quer Bicho, dizer, isso é hipocrisia para dar resposta para a sociedade, sendo que a sociedade não pediu isso. enquanto eu ver
bilhões de reais que poderiam ser investidos. Porra, eu moro na cidade que tem o pior saneamento básico do Brasil. Aí eu vejo 1 bilhão de reais sendo gasto para financiar a campanha de gente que eu nem acredito, que eu nem sei quem é, do meu dinheiro, bicho, de impostos. Eu não posso compactuar com isso, pô. Esse dinheiro tem que ser investido ali em coisas que são prioridade. Eu acho que é uma demonização também, cara, muito grande dessa questão do empresário, do cara que financia. Vou te dar um exemplo. Na minha campanha, eu recebi 2 doações. Do Salim Matar, do dono da Localiza, e do William Ling, que eles são do Instituto Milênio e tudo mais, financiam alguns jovens líderes pelo Brasil. Saiu uma matéria num blog lá de Ananindeua, falando que eu era financiado por apoiadores do Luciano Huck, não sei o que, sabe? Tipo, uma doação legal, E qual é o mérito? prestada conta para a justiça. Na verdade, é mais um mérito, porque eles Eu reconheceram concordo, que Exato. é uma bicho, liderança. eu concordo. Aí foi que eu comentei lá. Aí só que a galera fica, tem que explicar por que empresário tá... Meu amigo, e os caras que estão pegando dinheiro, desviando dinheiro da educação, da saúde para financiar a campanha, para fazer caixa de campanha? Eu concordo plenamente com Cara, isso. E a gente tem que acabar com essa hipocrisia. Por exemplo, vocês dizem assim, concordo. porque o empresário. Cara, é o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta básica. A dona Maria que vende coxinha na esquina é o quê? É empreendedora, pô. É Claro. uma microempresária. Sim. E o que mal tem nisso? Se nós não pensarmos uma política, tá? E aí a gente olha, quantos órgãos estão sucateados, não funcionam e são deficitários? E, Igor, tem órgão que poderia virar um aplicativo, bicho, sabe? E é um absurdo, Sabe, cara. Eu você fico você até- observa, eu sou Igor, tu é contra a privatização? Não. Desde que seja algo que possa, pá, que não haja um tem monopólio, né, tem cara? estatal que dá lucro, pô. Que funciona, dá lucro e é autossustentável e que entrega. Sim. Agora, tem estatal, por exemplo, que é deficitária, não entrega e serve apenas de cabide de emprego e não tem por que existir. Tem que privatizar. Por exemplo, estrada. Eu sou completamente favorável à privatização de infraestrutura. Não existe isso. Qualquer lugar desenvolvido, o cara paga, sei lá, R$ 20 de pedágio não daqui tem para nenhuma Salinas, estrada- mas ele Tem tem, uma estrada, ele tem estrada duplicada, Segurança. ele tem Tem iluminação, os segurança, telefones, né, assim. telefone. estrada top, mano. Quer dizer, o preço que ele No paga Pará de não tem nenhuma pedágio... estrada com pedágio? Não. Não, Estou nenhuma. Né? estudando, parece que uma Mas agora, mas ainda tá O estudando. Egus queria fazer a estrada de Mosqueiro lá pra... Assim, Enfim, eu cara. acho que tem coisas que precisam tem Sim. paradigmas que precisam ser quebrados. E para isso precisa ter gente corajosa para fazer isso. Com certeza. Por exemplo, Eu quem é acho que... que tu tá sendo corajoso de falar isso, cara, na verdade. Te juro, de verdade. Porque principalmente a classe média da galerinha lacradora revoltada, mano, se revolta muito quando fala sobre isso. Olha, eu vou te Entendeu? falar o seguinte, tem uma questão que eu acho faz parte do Livres, né? E é um movimento que eu acho bem legal, assim, eu tenho li bastante sobre o Livres, eu acho até, inclusive, me identifico muito com muita coisa. Porque eu acho que é Bora isso, pra lá com a gente. é liberdade. Você tem que ter liberdade nos costumes, porque o bicho não quer saber se tu é gay, se tu é trans, se tu é lá. Tu tá feliz? Eu tô feliz também, pô. Porque eu acho que a gente não precisa a gente não tem, não existe ser humano ideal, pô. Qual é o mundo ideal? Quer dizer, a gente não consegue enxergar. Às vezes, se te faz feliz, Sim. ótimo, tem que me fazer feliz também. Eu penso dessa forma, sabe? Você tem que ter ali a liberdade econômica. Pô, por que você não pode ter liberdade para produzir, para você poder empreender? E o gestor dá condição para isso. Que a melhor política social é dinheiro no bolso do trabalhador e só vai ter dinheiro no bolso do Concordo. trabalhador se você der condição para ele de produzir, de empreender, de fazer coisas diferentes, de poder mostrar para as pessoas de que existe um outro mecanismo que não é o da dependência, do clientelismo, do assistencialismo barato. Sim, Pelo sim, amor de cara. Deus. A gente precisa dar condições para acabou. que essas pessoas caminhem com as próprias pernas, Cara, entendeu? tu foste candidato a Ananindeua. Sim. Ananindeua é uma república de Ananindeua, a segunda maior cidade do estado, a terceira maior cidade da Amazônia, e Ananindeua vive num sistema político arcaico, retrógrado, clientelista, assistencialista, onde um você assistencialismo que não contempla nem um terço da cidade, e cara. onde ganham somente aqueles que Só a têm panelinha. A maior parte da população tá vivendo embaixo de lama Igor, lá, né? é um absurdo, Igor. Eu me deparo. Cara, enfim, se eu for falar dessa experiência aqui, eu amadureci muito, sabe? Mas a gente vê a realidade das pessoas, parece que a gente tá... O saneamento básico, tem um estudo que diz que o saneamento básico de Ananindeua corresponde ao mesmo nível da Europa da Idade Média, mano. Da USP, cara, entendeu? É um absurdo isso. Tu para pra pensar, mano, pelo amor de Deus, a segunda maior cidade do estado, cara. Tá entendendo? E as pessoas, elas literalmente pisam em fezes diariamente, A questão é entendeu? o seguinte, é que as pessoas não se interessam no meio,
no frigir da campanha, no frigir do processo eleitoral, não se interessa em saber como é que está funcionando o dia a dia da cidade. Por quê? Porque é mais fácil manter-se sem uma construção realmente verdadeira de cidade, do olhar verdadeiro sobre a cidade. Eu digo isso assim, é uma realidade irlandesa. Não, é uma realidade de todo o Brasil. Só que se a gente não tiver uma coragem de enfrentar os problemas e de pensar diferente, de quebrar paradigma, eu vou te falar, sendo muito sincero, pô, eu fosse hoje o prefeito de Belém. Eu sei que não é fácil governar Belém e você não governa sem o legislativo. Eu Sim. fui vereador, sou deputado, sei que você precisa fazer política de coalizão, você precisa Sim, fazer. Precisa ser agregador, né, cara? Precisa ser agregador. E é o seguinte, os partidos querem eleger e querem governar junto. É Uhum. natural e é legítimo. Sim. Não é porque tu é filiado de um partido que tu não é competente. E tem muito disso, vou fazer uma indicação técnica. O técnico pode ser político, deve ser político, né? Então assim, se eu acho, Igor, tu era prefeito de Belém hoje, o que tu faria? Olha, primeiro é o seguinte, nós temos que aumentar a capacidade de investimento. Como é que você faz aumenta a capacidade de investimento? Cortar pessoal, Sim. Diminuir o custo da máquina. o custo da máquina pública. É muito alto, cara. Vocês já levantaram quantos bens imóveis a prefeitura de Belém tem hoje? Eu acredito que dezenas, talvez qual o custo centenas. disso, né, cara? Se fizesse um leilão disso, que são Sim. imóveis que não têm mais utilidade, faz um leilão disso. Quanto é que você não ia arrecadar que poderia ser investido na cidade? Eu estou falando só de Sim, uma sim. questão básica. Tem tantas coisas que poderiam ser feitas. As praças. Por que é que a prefeitura tem que cuidar de todas as praças? É uma polêmica Eu dos casarões privatizaria as também, praças. né, cara? Privatiza a praça. Por que não chega com o líder? Olha, é o seguinte, a partir de hoje você vai ganhar, essa praça está toda montada aqui, você vai administrar essa praça, você vai manter ela limpa e tal, tarará, e você vai poder Igor, você sabe que vai vão te poder chamar- explorar a praça. Sabe que vão te chamar de neoliberal depois O dessa Igor Norman conversa? é um neoliberal. Cara, não sou. No Twitter vai estar lá. Igor Norman Olha, é eu vou te falar o seguinte, neoliberal. né? Devia ter até um meme, né? Porque é o seguinte, como meus amigos me veem, meus amigos me veem esquerdistas. Sim. Meus amigos de colégio e tal, eu sou esquerdista, eu sou o Che Guevara, a Sim, sim. reencarnação de Che Guevara pra eles. Né? Você vai olhar aqui, por exemplo, pra turma da esquerda, eu sou de direita. E pro cara. É exatamente, E eu sou o seguinte, cara. eu sou um moderado. A gente Eu sou precisa- centrista radical. E eu acho que o centro democrático é a grande saída pra gente sair dessa polarização e desse debate que não agrega em nada. Meu amigo, porque eu fico assim, meu Deus, o Natal na minha família era uma discussão do, por que tu votou no Edmilson, tu votou no Augusto, porque o Bolsonaro, porque eu não vou tomar a vacina. Bicho, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus. Eu desisti disso. Sabe? Esse debate eu desisti da minha Eu família. simplesmente peguei a minha comida e fui comer lá pro pátio, porque não, sabe? Prefiro não me meter, porque a gente precisa de pessoas que sejam moderadas e que saibam debater ideias, que saibam falar, mas Tem que também coisas saibam boas ouvir. em todos os lados. Se perguntar assim, Exatamente. vamos lá, Bolsa Família, sou totalmente Eu favorável. sou totalmente favorável. Pra mim, o Bolsa Família Não, Bolsa Família pra mim é um programa liberal liberal. também. Friedman já falava disso. Eu tive aula com o criador do Bolsa Família, né, cara? E assim, tipo, Bolsa Família, essa transferência de renda, pra mim é uma coisa... O cara gasta onde? Ele gasta na vendinha do Sim, bairro dele. E aí, exatamente. isso gera movimento e economia Não é local, gera emprego, gera renda. o governo criando a arroz Brás, o feijão Brás, entendeu? E fazendo um monte de estatal. É tipo, o governo falou, olha, eu não tenho capacidade de te ajudar, mas eu vou te dar dinheiro pra tu conseguir sobreviver. Pra mim, o Bolsa Família é um programa excelente, O governo cara. tem que dar possibilidade e igualdade de acesso e de oportunidade. A partir daí, vai de cada um procurar crescer, empreender e Sim. disputar na competitividade do mercado, porque é normal. A gente é muito fácil fazer um discurso bonito assim, agora tem que ver na prática. E na prática é o seguinte, nós vivemos num país em que as pessoas querem se desenvolver, querem colocar comida na mesa do seu filho, querem ter um ensino de qualidade. Então assim, o Estado ele tem que dar condição para isso. Então, pessoal, a gente está se encaminhando para o final. Eu ainda tenho uma última pergunta para fazer para o Igor, mas eu queria lembrar vocês que esse podcast, esse videocast, está sendo produzido pelo Santos de Casa, uma produtora independente. Se vocês quiserem bater fotos profissionais, gravar para o YouTube, pode procurar a gente, falar mesmo com o Mango, e vai estar as redes sociais deles aqui. Então, Igor, dá um corte, Gabriel, por favor. Aí depois a gente pega de onde eu parei o Santos de... Então tá, Igor. Só pra gente finalizar aqui, pro pessoal não falar que a gente terminou isso aqui sendo chapa branca, que não é a nossa intenção, inclusive. É ser independente e perguntar o que... Em 2016, eu acho, foi em 2016, teve a polêmica dos ar-condicionados no ônibus, que até hoje fica estampada a cara de todos os vereadores. Chega a qualquer eleição, vocês vão eleger esses mesmos caras
que não votaram a favor dos ar-condicionados. Eu sei que tem uma matéria até de constitucionalidade da lei e tudo, né? Queria que tu explicasse melhor, tem uma oportunidade, porque muitas vezes as coisas não são tão simples como parecem e a gente é julgado por isso. Acho que poderia falar melhor o que foi que houve Então, naquela tem uma oportunidade circunstância. muito legal da gente poder esclarecer essa questão. Por quê? Porque hoje, como a gente está vivendo uma época de muita intolerância, de muita raiva, e inclusive num processo de internet, que a internet acaba sendo uma terra sem lei, onde todo mundo publica as coisas e faz uma Fala o que quer, né, é uma cara? guerra de narrativa, onde cada um fala o que quer e muitas das vezes esse discurso que determinada pessoa fala, e muitas vezes até de má fé, acaba contagiando outras e essas outras começam a replicar isso até que uma mentira, muitas vezes replicada, se torna verdade, né? Então, assim, voltando a essa questão, o que que acontece? Houve esse projeto na Câmara Municipal de Belém que era refrigerar os ônibus da cidade, né? É um projeto que requer um debate e um estudo enorme sobre esse tema, porque vai impactar diretamente na tarifa do Sim, ônibus. Você não precisa ser estudioso para saber economista, né? que quando você tem, você está oferecendo um serviço. Por exemplo, eu estou aqui bebendo essa água aqui, ela me custa R$ 1. Se eu tiver que colocar nessa água gelo, limão Um canudinho. e um canudinho, vai sair mais caro. Então, esse estudo não houve um estudo nessa circunstância. Foi um projeto que teve algumas nuances que começaram a se dialogar a constitucionalidade desse projeto também e também a existência de um outro projeto que era o ônibus seletivo, que era justamente os micro-ônibus que existiam na cidade com o valor de uma tarifa diferenciada e que acabaram parando de se fazer essas linhas porque não estava tendo a demanda para Sim. tal serviço. Então, o que acontece? Diante de tantos cenários como esse, a maioria esmagadora dos vereadores resolveram rejeitar o projeto. Por quê? Porque era um projeto que, se você aprovasse naquele momento, o prefeito poderia até fazer. E as empresas de Ele não tinha ônibus. previsão também, né? Não, e é o seguinte: qual é a questão? Se o prefeito resolvesse fazer, beleza, ele ia colocar para os empresários de ônibus para que eles pudessem comprar uma nova frota, porque não Sim. poderia existir uma adaptação. E a compra de uma nova frota faria o quê? Faria a tarifa aumentar. Então, essa foi a minha lógica para votar contra o projeto naquele momento. Porque qual era o certo? Era fazer um novo edital, uma licitação para o transporte público que não existia, porque é o seguinte, é Sim. concessão. É um absurdo que uma capital como Belém tenha concessão de ônibus e não licitação de ônibus com um Sim, edital sim. próprio dizendo assim, olha, a Vai ser- empresa que ganhar vai ter que colocar ônibus com ar-condicionado nas ruas. Porque da feita que uma empresa se inscreve no edital de licitação, ela é obrigada, depois que ganha, a prestar o serviço que estava descrito no edital. Então, existe essa questão que precisa ser muito bem debatido. Não adianta a gente dizer assim, vou fazer aqui um projeto, eu vou colocar ar-condicionado onde? Eu vou colocar bebedouro de Coca-Cola no colégio. As pessoas não Então, é o sabem da seguinte, beleza, constitucionalidade, né, ótimo. cara? Pro cara que tá votando em ti, ótimo, o cara vai colocar bebedouro de Coca-Cola no colégio. Mas e aí, é possível colocar um bebedouro de Eu Coca-Cola no colégio? votava nesse Não. cara, viu? Que É, colocaria um Aham. bebedouro de Entendeu? Mas tu não Coca-Cola. acha que para uma cidade igual Belém, que tem um clima tão tropical, que a gente sabe que faz calor até quando tá Tropical, chovendo. rapaz, falando bonito, quente pra caramba, a gente fica Quente e úmido. freado no. Mas, pô, tu não acha que falta um pouco de vontade política de já ter Sem esses dúvida, ar-condicionados? sem dúvida. Você se Com perguntar, essa tarifa altíssima aqui. Igor, se perguntar, Igor, me diz uma coisa, tu concordas que Belém precisa ter um ônibus com ar-condicionado? Óbvio. Não é nem político, quem é o cidadão em sã consciência Sim. que votaria contra um projeto desse? Nenhum. Nenhum. Por que se votou contra? Porque não foi dessa forma, a forma que deveria ser feito. Qual é a forma que deveria ser feita? Edital de licitação para poder obrigar as empresas a servirem isso sem aumentar a tarifa. E a prefeitura poderia fazer o que também? Olha, para ajudar as empresas, fazer igual São Luís, que faz o quê? Que subsidia o valor da tarifa. Por exemplo, se é cobrado R$ 4, a prefeitura arca com R$ 1,50. Ou então ajuda a desonerar algum tipo de taxa ou algum tipo de desconto em algum serviço que ela paga ou alguma licença que a empresa pagaria. Então, quer dizer, tem que ter boa vontade do prefeito para ajudar, tá? Tem que ter boa vontade das empresas também de começarem a se adequar e prestar um serviço de qualidade e parar de entrar pela janela e passar a entrar pela porta da frente através de edital de licitação, como deveria ser a lei, não por concessão
para apadrinhados. Hoje em dia tem, Né? né, uma Depois dessa confusão licitação toda, do fizeram, transporte público e tal. eu não sei como é que está hoje, mas quando eu saí da Câmara, havia uma discussão para que esse edital pudesse acontecer Sim. e a frota gradativamente pudesse começar a vir refrigerada. Começava Sim. com 5%, ia no segundo ano a 10%, depois a 20%, até que pudesse ficar em torno de 50% da frota com ar-condicionado, que é o ideal. Né? Sim. Porque tem aquele cidadão que não tem condição, por exemplo, de pagar uma tarifa um pouco mais alta. Você imagina só, um trabalhador que ganha um salário mínimo, que tem que pegar 3, 4 ônibus para chegar Rapaz. num Não, mas determinado o problema de local. mobilidade... Como é que ele vai pagar? Como é que ele vai Eu pagar lembro que 5 quando reais, 6 eu era reais moleque, por tinha dia? o fresquinho, né? Que era Sim, o é Ainda isso. tem, pô, ainda tem fresquinho. Bicho, era luxo pra mim andar de fresquinho. Era assim, só quando tava assim. Mas Mas o é uma problema de tarifa mais alta. mobilidade urbana de Belém não vem só de ar-condicionado, vem da integração do BRT com as outras linhas, que o trabalhador tem que pagar mais de uma passagem. A gente tem que pegar outro podcast É, só mas- pra falar Só pra desse- falar você, de você tem, mobilidade você, urbana. você tem que dialogar bilhete único, você tem que dialogar, por exemplo, BRT, é uma vergonha, porque o BRT foi um projeto do Jaime Lerner em Curitiba, na década de 80, quando ele foi prefeito, e que hoje não funciona mais, hoje deveria ser o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que é algo muito mais moderno, muito mais barato. Então, assim, você tem um BRT que foi superfaturado em milhões, segundo o relatório da CGU. Então, você tem uma série de fatores que realmente deveriam ser rediscutidos na cidade. Mas, como eu falo, é um tema para um podcast só de mobilidade urbana. Mas, Cara, assim, mobilidade se eu urbana puder, essas oportunidades são legais para a gente poder mostrar para as pessoas realmente a verdade. Agora, a maioria das pessoas é mais fácil o quê? Ela ouvir, sei lá, 5 minutos meio de explicação aqui sobre por que não votou contra, é mais fácil votar ou é fácil Compartilhar olhar uma foto e no jornal. compartilhar Sim, uma foto de um exatamente. monte de político que votou contra um E determinado ninguém tema com uma gosta de manchete. político, né, Igor? Assim, quando o cara vai ler o jornal, dificilmente ele lê a matéria. Só a Ele lê a manchete. manchete. Sim. Então é fundamental que as pessoas comecem a ler as matérias, comecem a ver a fundo, por exemplo, Sim. por que eu vou ter só opinião, aquela opinião ali? Eu vou questionar, eu vou discutir. Olha, Sim. eu fiz, por exemplo, e aí eu não vou me alongar muito, mas é o tipo da Fica à coisa. vontade, cara. Eu acho que a gente precisa precisa ter senso crítico. Sim. E acho que a gente precisa, principalmente os políticos, dar a cara para bater. Por exemplo, perguntar assim, vai ter, eu vou dar uma entrevista, por exemplo, eu nunca digo assim, olha, eu não vou falar sobre determinado tema, eu tenho restrição sobre isso, eu não tenho nada. Isso é verdade. Pra Não quem tem não tá nada. sabendo, a gente perguntou pro Igor, É. Igor, tem algum tema sensível que tu não queira falar? Falou, não, tô super à vontade, pode ficar à É vontade. porque eu acho, por exemplo, eu fiz uma... Até começou perguntando logo se o cara tava namorando. Esse foi a tema pergunta. sensível, né? Essa Esse é um foi a tema pergunta. sensível. Esse Esse é um é tema mais sensível. nervoso. Mano, Esse é um tema sensível. Até ele ficou com o olhinho assim. Esse é um tema sensível. Então, assim, a questão é olhar, por exemplo, eu fiz uma live com um youtuber, blogueiro, não sei como é que chama, mas não sei onde é que ele se enquadra, onde poucos políticos diriam assim, pô, fizeste besteira, foste lá fazer, por que tu foste fazer isso? Cara, eu fiz o seguinte, eu fiz a melhor das intenções. Talvez ele não tivesse as intenções que eu tive, né, de fazer o debate apropriado e alto nível. Mas por que eu fiz? Porque eu acho que a gente não deve, quem não deve não teme, então por que eu não vou debater? Não foge, né, cara? Tu pode divergir da minha opinião. Sim. E isso é natural, eu respeito muito isso, sou um democrata. Agora, o que eu não posso é deixar de debater e deixar que as outras pessoas contem a minha história. Eu acho que a gente precisa contar a nossa história. É aquela velha frase, né, de que eu posso ser contrário a tudo que tu fala, mas eu vou defender o Até teu a direito morte, de teu direito de dizer, dizer. entendeu? Isso. Então, queria agradecer o Igor. Tô sentindo, Igor, que tu vai voltar aqui com a gente em outra oportunidade. Sempre que for chamado, estarei aqui. Cara, Gente, quero te pedir o que tu achou, cara? Tu gostou do bate-papo? Tu gostou de... Achei muito legal, acho que é importante, é uma ferramenta diferente. As pessoas não estão acostumadas a isso, aquele negócio muito... Quando é mídia tradicional, é Vossa aquele negócio, né? Excelência. Não, o cara coloca aqui Eu fiquei magoado que ele não veio de terno e gravata. Não, bicho, mas- pô. ele coloca assim, ele vem com a camisa dele tudo aqui e tal. né? Esse aí é o Cabelo Igor partidinha. Então, assim, na verdade, assim, eu acho que a gente precisa ter essas mídias alternativas para mostrar para as pessoas que é possível fazer mídia diferente, fazer um debate diferente sobre temas importantes, sem precisar ser formal, sem precisar ser aquele negócio arrumado, né? engessado. Eu acho que dá para a gente fazer um negócio diferente, falando da nossa língua, falando do que a gente é, com pessoas que pensam diferente, que têm costumes diferentes, vivências diferentes. A gente cresce muito Bacana. com isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou aqui para Cara, Igor. E somar. Pra para quem não construir junto. sabe, o Igor é presidente do Podemos aqui no Pará. Podemos, que o número é 19 na urna. Em homenagem a esse programa está saindo no dia 19 de janeiro. Legal. Na terça-feira, o Mango Podcast sai todas as terças. Semana passada a gente estava com a Fran e hoje a gente está com o Igor. Igor, sem querer te pegar de calça curta, indica alguma coisa que tu tá lendo, ouvindo, Uma dica assistindo, cultural aí uma pra dica gente.
Cara, a gente tá gravando isso em dezembro, a gente ainda tá em clima natalino. Quer Tiver indicar com esse- um filme da Netflix aí sobre Natal e tal? Não, mas... Qualquer coisa. Cara, você tem um grande problema, por exemplo, se for falar que vou indicar alguma coisa que eu escuto. Eu tenho um problema sério. Primeiro que eu fui criado com meus avós aí sempre perto e eu tenho um gosto musical um pouco atípico, né? Eu gosto de música antiga, eu sou um pouco eclético nisso, mas assim, se for o que você gosta de ouvir? Pô, eu sou da Legião Urbana, eu gosto do Chico Buarque, do Tom Jobim, Não do houve assim um Cartola. DJ Lohan de vez em quando. Eu não gosto de música eletrônica, eu não sou tão chegado em música eletrônica, mas assim, desde o brega marcante até um pagode mais antigo, eu gosto, sabe? Eu acho legal. Então eu escuto de tudo. Assim, a minha playlist aqui no meu Spotify, o cara que Show. tu tá escutando aqui Vanderlei Andrade, do nada passa pro Frank Sinatra e tu tá passando aqui pro Renato Então Russo. dá uma dica Um de negócio série pro meio pessoal maluco acompanhar assim, né, cara? até semana que vem, o pessoal não ficar órfão de assistir série. Aí, o que tu indica pra mim? Olha, eu comecei a assistir agora, depois de reassistir, na verdade, o Game of Thrones, que eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi. Tirando o fim, né? Tirando o filme, é porque já tinha tanta Fato. coisa acontecendo, mas achei muito bacana. E eu acho que todo mundo tem que assistir o Sobrevivente Designado. Eu acho que é algo interessante Uma por uma série, né? questão. Excelente. Por que é legal? Eu achei interessante, não pela história em si e tal, mas pelas nuances que o poder tem para mostrar que o político ele é de carne e osso, ele é aquilo ali. Eu recomendo House of Cards pra quem quer. House of Cards é muito legal no início, e depois começou a ficar Não, sim, meio viajante, mas até a quarta temporada até de a House of quarta Cards temporada é legal. bem bacana mesmo, bem legal. Olha, eu tô assistindo agora, saiu agora em dezembro, Me filme indica. novo. É o momento de indicar, né? Precisa. É um filme novo da Pixar, cara, porque a Pixar ela começou falando, e se teus bonequinhos tivessem vidas? Não é Toy Fazendo Toy Story? Story. Começou assim. E o último filme é Como é a Vida Após a Morte, que é o Soul, um filme que conta a história de um professor de música que recebe uma notícia e morre, e vai pro além-vida. Porra, bicho, esse filme me marcou de uma forma. Eu tava assistindo com a minha namorada e a gente tem uma facilidade enorme pra chorar assistindo o filme. É um filme que te faz pensar quais são as tuas prioridades na vida e num ano como esse que a gente passou agora de pandemia, que as nossas prioridades foram redefinidas. É incrível, incrível. Quem não assistiu, quero indicar pra assistir, Neto. Eu sei que tu não assistiu, assiste com a tua namorada Vou também, assistir. porque é incrível, cara, é incrível Já e já marca tá mesmo. já tá anotado. na E lista. agora o livro eu acho o seguinte, eu sou eu Um sou livro que todo mundo sou deveria sou ler. apaixonado Igor. por leitura, cara. Então assim, eu vou te falar que são os livros que eu acho que tem que ser livro de cabeceira para todo mundo que quer entender. Quem quer entender da realidade brasileira, da concepção de sociedade brasileira, como é que a influência que tudo acontece no Brasil e que a gente vive até hoje sob influência daqueles que passaram. Casagrande Senzado, Gilberto Freire, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É muito importante acho que quem gosta um pouco da política, que quer ter um pouco mais do contato com a questão política, eu tive essa oportunidade de ler uma série que chama Cartas a um Jovem Político, do Fernando Henrique Cardoso, é muito legal, embora ideologicamente eu não sou alinhado com ele, mas é muito legal, porque você começa a perceber as nuances do poder, o quanto o poder pode ser algo para transformar também a vida das pessoas, é muito legal. E aí eu vou indicar também um livro que ainda não saiu, mas que vai sair, se Deus quiser, até fevereiro, março, que é o livro que a gente está escrevendo Eu escrevi durante a pandemia, mesmo, cara? no bloco de notas do meu celular, Porra. e se Pô, transformou bacana. no livro que o nome do livro é... Porra, Vem aqui enquanto eu não lembro. Vem aqui Não, lançar não, o teu não. livro. Eu quando vou tiver lançar pronto. meu livro, na verdade é o seguinte, é sobre protagonismo juvenil. Né? A Bacana, ideia é o seguinte, legal. não é uma biografia, é um livro que conta a história, que conta um pouco da experiência que eu vivi até chegar aqui, do movimento estudantil até a Assembleia Legislativa, né? Das desilusões, Sim. e dá alguns conselhos para os jovens políticos. Quando eu li esse livro do Fernando Henrique, Vou ler esse ele livro. é legal, mas assim, eu ficava olhando assim, mas pô, eu queria saber que ele é um livro superficial. E eu quis fazer um livro justamente que Queria fosse... saber os problemas, né? É um livro meio. Esse programa que vocês estão fazendo aqui. É um livro que eu falo de forma direta e daquilo que eu vivi de verdade, né? Falo essa questão do ar-condicionado, eu falo um pouco das coisas. Para o jovem que Sim. está entrando na política, não achar que a política é um mar de rosas, mas também não achar que a política é algo tão distante. Então já tá convidado para vir lançar Vou o lançar livro o aqui livro. com a E o gente. nome do Vem livro é aqui. Mensagem de Coragem, um convite ao protagonismo juvenil. Então a Pô, ideia cara. é que vai ser Bacana. prefaciado pelo prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes,
né? Já tá Pô, já tá bacana. prefaciada, tem alguns comentários. O Gabriel Azevedo comenta no livro. Legal, Bacana. bacana. Comenta no livro. Qual é o teu Instagram, Igor, pra galera? Igor Normando. Igor Normando. Igor Normando. Todo mundo diz que é Norman. Muita gente acha que muita que eu sou, gente. inclusive, parente daquele professor que faleceu lá de Norman, mas não, eu não sou parente dele de Norman. É Igor Normando. Então pronto, se vocês quiserem achar o Igor, esse é o Instagram dele. Eu sou o Felipe Cantan no Instagram. Neto de Hipólito no Instagram. Gente, lembrando que vocês querem mais bate-papo como esse, conversas assim descontraídas, se inscreve aí no canal, dá like, compartilha com os teus amigos. Assina no Spotify também. A gente Exatamente, vai estar em assinando- todas as A gente está em plataformas todas possíveis e imagináveis. todas as plataformas de streaming, a gente está lá, justamente para a gente continuar dessa forma, cara. A gente precisa da ajuda de vocês para a gente se manter independente, continuar batendo um papo legal e, como diz um cara que faz um podcast que eu gosto muito, apoie o Mango. Isso, semana Isso que aí, vem a gente apoia o está de Mango. volta, pessoal. Legal, Valeu, obrigado. galera, um Show, abraço. obrigado.